3,1 bilhões de reais. Um dos piores resultados da história do Banco do Brasil. Será que foi tão ruim assim? Será que vale a pena investir nas ações do Banco do Brasil, que é uma queridinha que paga muito dividendo? Tudo isso e mais eu vou te responder aqui nesse vídeo. E já deixa o seu like para você ficar mais inteligente, porque o algoritmo vai saber que você quer conteúdo desse tipo e de qualidade. Então vamos aos resultados, tá? O Banco do Brasil, se você vê o lucro líquido ajustado, ele fica em 3,4 bilhões de reais. Parece bastante coisa, não é? Mas a questão é que, em valores nominais, isso não significa muita coisa. Você tem que comprar em termos relativos. Para um banco que tem um patrimônio aí de 180, 190 bilhões de reais, isso é um lucro trimestral, infelizmente, muito baixo. E aqui já começamos com notícias ruins. Aqui nós temos o guidance, que são as projeções da própria gestão, que ela dá pra gente aqui, analista, conseguir se orientar e modelar, fazer as nossas projeções a respeito do Banco do Brasil. Então ele dá aqui uma projeção que a carteira de crédito, ela deve crescer entre 0,5% a 4,5% nesse ano. E eles entregaram no primeiro trimestre 1,8%. Então tá dentro aí do guidance, tá? Carteira sustentável, assim, bacana, mas não enche o bolso do acionista. Margem financeira bruta entre 4% a 8%, crescendo 14,8%, então muito acima. E o guidance foi revisado aqui, uma coisa positiva, né? O guidance saindo de 4% a 8% para 7% a 11% de crescimento da margem financeira bruta. O que é a margem financeira bruta? É o quanto que o banco recebe de juros, menos o que ele paga de juros na poupança, nos depósitos. O que sobra a gente chama de margem financeira bruta. O negativo aqui foi o custo do crédito. Olha só, ele saiu de 53 a 58 bilhões para 65 a 70. O que é o custo do crédito? É o quanto que o banco tem que provisionar para fazer frente às suas perdas. E o Banco do Brasil tem muitas perdas, como nós vamos ver a seguir, tá? Isso aqui provavelmente foi a linha que impactou o lucro líquido, tá? Assim, na projeção da gestão, tá? No primeiro trimestre foi de fato algo que impactou um grande volume de provisões, mas o lucro líquido ajustado, né, que eles chamam aqui, saiu de 22 a 26 para 18 a 22. Então, um corte relevante da projeção de lucro líquido do banco. Isso aqui eu gosto de ver, as captações do banco, tá? Então, o principal insumo de um banco são aqueles depósitos que você deixa lá, o dinheiro na conta corrente, o dinheiro na poupança e tudo mais. Olha que bacana. O Banco do Brasil, ele tem depósitos aí quase 1,2 trilhões, sendo a maior parte disso depósitos a prazo. Então, depósitos que você deixa lá, daqui a 1, 2 anos, você pode resgatar porque tem um vencimento desse depósito. E olha que interessante. No primeiro trimestre, em percentual da Selic, esses depósitos a prazo pagaram 66% da Selic. É uma tristeza, tá? Então, olha só, para você deixar de ser banana, não deixe seu dinheiro lá no Banco do Brasil. Ainda eu não tô torcendo aqui contra o banco, tá? Mas eu tô torcendo por você. Eu quero que você faça mais dinheiro nas suas aplicações. Não faz sentido deixar um banco que paga somente 72% da Selic. Poxa, aplica direto na Selic, aplica num CDB que pague 100% do CDI. Mime o seu próprio dinheiro, o seu próprio bolso. Mas para o Banco do Brasil isso é muito positivo, porque as pessoas estão dispostas a emprestar para o banco abaixo do custo da Selic. Então, se você consolida tudo, fazendo uma média ponderada, ele pagou aí 66% da Selic na sua fonte de captação. E isso é uma vantagem competitiva enorme, tá? Porque você não confia isso em qualquer banco. As pessoas deixam no Banco do Brasil porque ele é muito seguro, ele é uma instituição estatal, com mais de 100 anos de história, né? Caminhando aí para os 200 anos de história. Então, ela é uma instituição vista com muita solidez e, portanto, as pessoas estão dispostas a deixar dinheiro lá. Aqui agora falando de receita de prestação de serviços, tá? Nós tivemos aqui um crescimento de 5,5% ano a ano, que é positivo, foi um pouquinho acima da inflação reportada do período. E o destaque positivo foram as administrações de fundo. Isso aqui é a BB Gestora. A BB Gestora, ela é a maior gestora da América Latina. Se eu fosse comprar, assim, uma parte do Banco do Brasil, se eu pudesse escolher, assim, não, eu quero isso, isso e isso aqui eu não quero, eu compraria a BB Gestora, que é um negócio animal, com aí 1,7 trilhão de ativos sob gestão e que entrega muita rentabilidade, muito crescimento. Todo ano ele cresce. E foram 2,7 bilhões de receita no primeiro trimestre, tá? Um crescimento de 8,6%. Aí depois nós tivemos aqui um crescimento de seguros, previdência e capitalização. Isso aqui é BB Seguridade. Então, se você não viu o vídeo que eu fiz sobre BB Seguridade, dá uma olhada, porque pode ser bom para sua carteira. 3,5% de crescimento. Aqui eu sei, eu não tô vendo aqui, mas eu olhei o resultado de BB Seguridade e eu sei que a Brasil Prev, que é o braço de previdência complementar, ele foi muito bem. A BB Corretora foi mais ou menos, mas a BB Corretora é um animal, assim, entrega muita rentabilidade, 800% de ROI. E a Brasil Seg, que é a seguradora do grupo, aí ela patinou um pouquinho, né? Ela tá emitindo menos prêmios por conta da fragilidade do rural. Nós tivemos aí um resultado meio misto de seguros, previdência e capitalização, positivo na Brasil Prev, mas negativo na Brasil Seg e mais ou menos aí na BB Corretora. E aqui eu também fico feliz, olha que legal. Tarifas de conta corrente, caiu 0,4%. Tá certíssimo. Se você paga a tarifa no BB, ou peça a tarifa isenta do Banco Central, ou migre para um banco que não vá cobrar a tarifa de conta corrente em 2026, pelo amor de Deus. Mas no geral aqui um resultado razoável de receita de prestação de serviços, cresceu um pouquinho acima da inflação.
Então isso aqui acho que foi o ponto positivo do Banco do Brasil, do resultado. Agora vamos falar de carteira de crédito. Olha que animal que o Banco do Brasil tem de carteira de crédito. É 1,2 trilhão. É um volume realmente significativo. Teve um crescimento ano de 0,9%. Como o crédito é um jogo de escala, então você precisa de muita carteira, conceder muito crédito, conceder bem, para poder diluir os custos fixos de agências e afins. Ter um crescimento abaixo da inflação é negativo. Isso tem muito a ver com o lucro pequeno que o Banco do Brasil tem gerado. Se ele gera pouco capital, ele tem pouco capital disponível para expandir os seus negócios, né, para pagar dividendo e para emprestar mais, que é o principal modelo de negócios do banco. A principal receita é a receita de juros, tá? Então, negativo aqui, nós tivemos um crescimento de pessoa física 7,7%. Aqui então tem, por exemplo, consignado privado, que é uma modalidade que está crescendo. Pessoas físicas, especialmente crédito pessoal, salvo engano, cresceu mais, tá? Que são créditos com spreads maiores, que pagam mais juros pro banco, mas também tem um pouco mais de risco, né? Aí nós tivemos uma contração de 6,2% na pessoa jurídica, o que é negativo, as empresas estão pegando menos crédito lá, e um crescimento de 3% no agronegócio. 3% dado o cenário do agro, né, que tô vendo aí os resultados, eu vi hoje, por exemplo, a SLC, saiu um resultado fraco, né? A gente vê a Boa Safra também entregou um resultado bem fraco. É um crescimento razoável nesse contexto, tá? Mas a questão é, e a inadimplência? Aqui nós temos a inadimplência consolidada do banco, e aqui a que nós olhamos é a inadimplência de 90 dias. Então todos aqueles créditos que passou pelo menos 3 meses e o pessoal não pagou, ele entra nesse bolo. E a gente vê como percentual da carteira. Então, anualizando, próximo de 5% dos empréstimos, do volume de empréstimos, não foi pago, tá? Inadimplente. E aqui, isso é uma leve retração em relação ao último trimestre. Isso tem a ver com esse caso específico aqui que eles tiram, né? Que foi da carteira de PJ. Não sei quem foi a empresa, a gente tem algumas especulações aí de quem pode ter sido o grande caloteiro, mas teve uma redução justamente por isso, tá? Mas se a gente for ver nas linhas específicas de inadimplência, a gente vai dar uma olhada e a conclusão é um pouco diferente. O Banco do Brasil sofrendo com muita inadimplência, as famílias muito endividadas, o próprio governo com uma dívida pública cada vez maior, mas você, diferentemente disso, tá vendo esse vídeo, tem educação financeira, certamente não tá nesse grupo, está buscando uma carteira de investimentos diversificada, você tem a Finclass, que tem carteiras de fundos imobiliários, ações, renda fixa, para você poder bater o seu benchmark, ter uma carteira diversificada aí com a ajuda de analistas certificados e experientes. E aproveitando, a Finclass está com uma promoção de 30% de desconto no seu plano anual. Aproveite, eu deixo o link aqui na descrição e QR Code na tela. Outro indicador que eu gosto muito de olhar é o índice de cobertura. O que o índice de cobertura diz? Quanto que você está tendo de inadimplência em relação às provisões que você fez. O que é uma provisão? É quando o banco ele tira um dinheiro do seu resultado, deixa lá guardadinho para fazer frente às perdas que ele vai ter. E esse índice teve uma leve melhora nesse trimestre, o que é positivo. Mas ainda assim, eu acho que é um patamar que não me deixa confortável. Dado o risco do Banco do Brasil, eu gostaria de ver esse índice de cobertura mais próximo de 200%, tá? O que significa que as provisões são 2 vezes maiores do que a inadimplência dos últimos 90 dias. Aqui nós temos a inadimplência de pessoa física, e aqui teve um leve aumento, tá? Saiu de 6,56 para 6,82. Então, realmente, nós vemos os dados que as famílias estão muito endividadas, os juros estão altíssimos faz muito tempo, e é natural que você veja uma elevação dessa inadimplência, né? Agora, a notícia positiva foi que a inadimplência da pessoa jurídica, ela teve uma queda. A inadimplência de pessoa jurídica, ela saiu de 3,75 para 2,87. Isso tem a ver, por exemplo, com esse caso específico deste grande caloteiro que não sabemos o nome. E aqui, o crédito agro, que é realmente o grande vilão do resultado do Banco do Brasil. Nos últimos trimestres, nós vimos essa inadimplência mais que dobrar. Essa inadimplência, ela já foi menor que 1%. Hoje ela tá aí por volta de 6%. Imagina o que tá demandando de provisões esse tipo de inadimplência, tá? Então, isso aqui foi uma tristeza, porque o Banco do Brasil, ele tem um market share, uma participação de mercado muito elevada no agro. Cerca de 50% de todo o crédito voltado ao agronegócio, ele foi originado pelo Banco do Brasil. Ele é dominante, especialmente no Centro-Oeste, que é uma potência, produz grão pra caramba. O Mato Grosso é um colosso de soja, por exemplo. Goiás também, o Mato Grosso do Sul. Esses estados, eles são muito fortes no agro, e aquela região, ela tá sofrendo um pouco mais pelo preço da soja, que tá um pouco baixo, tá? O bushel aí tá mais ou menos $1.200, isso já faz um bom tempo que tá nesse preço, e num período que teve muita inflação do dólar, né? Então o dólar perdeu o poder de compra, então esse preço, se você ajustar pela inflação, ele caiu ainda mais, e os defensivos, os fertilizantes estão muito caros. Isso se agravou ainda mais agora com a guerra. Eu até imagino que vai ter uma recuperação dos preços das commodities, a ver, essa é uma tese minha, mas o futuro é realmente incerto e é muito difícil de prever preço de commodity, tá? Outro indicador que eu gosto muito de olhar é o índice de capital principal. Ele mensura a alavancagem de um banco, então quanto menor o índice de capital principal, mais alavancado um banco é. É como se fosse uma dívida líquida por EBITDA dos bancos. E esse índice de capital principal, ele teve uma redução. O que isso implica, tá? Não quero entrar aqui na tecnicalidade, você não precisa entender no detalhe, mas você só precisa entender que é o seguinte: um banco que tem um índice de capital
principal de 15, ele tem espaço para crescer carteira, tem espaço para pagar dividendo para o seu bolso. Agora, um índice de capital principal mais próximo de 11, ele já está um pouco mais apertado, a depender do modelo de negócio dos bancos, tá? Alguns podem operar mais alavancados, outros menos, a depender do quão arriscada a carteira de crédito é. Um banco que é somente carteira de cartão de crédito, ele tem uma inadimplência muito maior, então ele precisa rodar com uma alavancagem um pouco menor, um índice maior. O BB, ele é diversificado, ele tem aí mais ou menos 1/3 de agro, 1/3 de pessoa física, 1/3 de PJ. E eu acho que isso aqui é negativo, tá? Ainda tá confortável essa alavancagem, acima de 11, assim, é bem razoável, mas já tem menos espaço para pagar dividendo. Não à toa, ele reduziu o quanto que ele distribui de 40%, chegou até pagar 45% em alguns períodos, para 30%. E isso impactou o dividendo. Então a queda do dividendo do Banco do Brasil não foi somente da queda do lucro, mas também eles reduziram o payout, né, que é o quanto que você distribui. E o índice de capital principal, ele é um bom guia para saber o quanto que o banco tem de gordura para fazer isso, tá? Crescer e pagar dividendo. Isso aqui é uma coisa que pouca gente olha, tá? Acho que eu nunca vi ninguém analisar esse tipo de coisa, mas é o seguinte, ó, dá para ver nas demonstrações do Banco do Brasil o quanto de lucro vem de cada participação. Então o BB, ele é um conglomerado, na verdade, ele não é só um banco do Brasil, mas ele também tem participações e é dono de várias empresas, tá? Então, por exemplo, ele tem participação de 50% no Banco Votorantim, ele tem 100% da BB Administradora de Cartões de Crédito, consórcios, BB Asset, né, que é aquela gestora que eu falei para vocês. Olha que bacana. O lucro ajustado pela participação que ela tem, que no caso da BB Asset é 100%, foi de 542 milhões no primeiro trimestre do ano passado. Esse ano foi 601 milhões, tá? Então, a BB Asset, que é a gestora de recursos, que tem aqueles 1,7 trilhão em recursos sob gestão, ela vai lucrar esse ano mais de 2 bi com folga. Todo ano esse negócio cresce. Esse negócio é animal. Assim, as gestoras de recursos, quando elas alcançam uma escala boa, tá? Como é o caso de uma BlackRock nos Estados Unidos, uma Vanguard, elas conseguem ser muito rentáveis, tá? Então, eu acho que isso aqui é um dos melhores negócios. E também tem a BB Corretora, que tá dentro da BB Seguridade, que é um negócio excepcional. E aqui nós vemos que, ó, por exemplo, a BB Elo, né? A Elo tá apresentando já uma queda de resultado. Então, isso aqui entra como receita de serviços, né? Que você consegue ver um pouquinho isso ali. E assim, teve queda da Cielo, por exemplo, a Cateno, que foi uma aquisição que destruiu muito valor para a própria Cielo. A Elo Participações também teve uma queda. A Alelo, uma grande queda. E aqui a Elo Serviços cresceu, mas é uma participação pequena, tá? A BB Seguridade, pelo contrário, né? Ajustado pela participação do Banco do Brasil, ela lucrou aí 1,3 bilhão. E aí, nesse trimestre, isso ano passado, né? No primeiro trimestre do ano passado. Esse ano lucrou quase 1,5. Cara, a BB Seguridade é um negócio muito bom, tá? Ela é muito mais resiliente e ela não fica exposta a esses ciclos de inadimplência do Banco do Brasil. Você tem a sinistralidade, que é uma outra dor. Ela acaba tendo um risco menor na minha visão. Outra coisa que eu gosto de ver é o market share, que é a participação de mercado que o Banco do Brasil tem, né? Olha que bacana. Em poupança, que lembra que paga muito pouco, paga 70 e poucos por cento da Selic, nada, né? 72, ela tem 18% do mercado, tá? Então, 18% de todo o volume aplicado em poupanças, que são 211 bilhões, estão aplicados no Banco do Brasil. Isso dá um custo de captação muito baixo para ela, né? Ele é muito dominante. Ó, por exemplo, depósitos a prazo, ela tem 30% do mercado brasileiro. Então, são volumes impressionantes. É um custo de captação muito baixo, que se bem utilizado, cara, esse banco poderia rodar com uma rentabilidade muito elevada. Não é porque tem uma gestão que deixa muito a desejar, na minha opinião. Mas agora você deve estar se perguntando, beleza, o resultado foi ruim no geral, teve pontos positivos, negativos, mas foi ruim, é verdade. E agora, vale a pena investir no Banco do Brasil? Pois eu vou te trazer esta resposta. Eu vou fazer o valuation aqui ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo. Olha que bacana, eu tenho um modelinho muito simples, tá? E às vezes assim, o pessoal fala, mas eu quero modelar a carteira de crédito no detalhe, as perdas, tudo mais. Cara, às vezes você se perde nas variáveis, tá? Eu gosto de fazer modelos complexos também, para testar e aprender o modelo de negócio, mas às vezes um modelo muito simples, ele funciona melhor. E aqui é o que eu trago, um modelo super simples. Você só põe o ROI, põe o patrimônio líquido do Banco do Brasil, que é aí uns 187 no ano passado, tá? Isso aqui eu tô usando como base de 2025, para ser conservador. Agora esse patrimônio deve ser até um pouquinho maior, tá? Mas eu sempre gosto de usar o ano cheio. Então aqui o patrimônio de 187, se ele fizer hoje a faixa baixa do guidance, né? Nas projeções corporativas, ele tá falando de 18 a 22 de lucro líquido. Eu já tava trabalhando com a baixa do guidance antes desse resultado, mas agora eles, assim, falaram, não, o novo topo é o antigo piso, tá? Então a gestão do BB atual, ela fica revisando o guidance para baixo, porque eles, não sei, não entendem muito bem a própria operação. Eu acho até não salutar da guidance de lucro líquido, porque aí você fica meio que refém. Poxa, eu pus o número ali, mas aconteceu algo que eu não previ. Põe um guidance só de carteira de crédito, de margem financeira, como fazem alguns outros bancos, tá? Mas então, vamos trabalhar com a faixa mais baixa do guidance, tá? Para ser conservador, dado que a gestão tá com dificuldade em fazer as suas próprias contas. Então, aqui a gente chega num lucro líquido de 18 bilhões. Só que eu vou ter que fazer alguns ajustes, porque o Banco do Brasil, ele não tá pagando 40%
20%, como eu pus aqui, tá? Ele tá pagando 30%. E eu vou imaginar que ele vai pagar 30% por 2 anos, tá? Então eu já ajustei isso aqui no meu modelo. Paga 30%, depois ele passa a pagar 40%, né? Na verdade tem que ser 40% aqui, que é no período projetado. Depois na perpetuidade ele vai pagar 45%. Vamos ver quanto que vale o Banco do Brasil nessas premissas? Preço justo, segundo essas premissas, tá? Então 2 anos bem fracos em 26 e 27, uma recuperação a partir de 2028, e aí um ROI na perpetuidade de 12, que eu acho conservador, considerando que o ROI do Banco do Brasil ele flutua muito, né? Tem mudança de gestão a cada 4, 8 anos, então eu gosto de ser conservador nessas premissas, tá? Nessas contas, o Banco do Brasil ele valeria 21,55 por ação, e ele entrega uma TIR real, uma taxa, um IPCA a mais 10,3%, contanto que as minhas premissas sejam corretas, o que não estão. É uma rentabilidade que eu acho bem interessante, mas eu não vejo tanto margem de segurança, eu gosto de comprar abaixo do seu valor justo, né? E a gente não tá falando aqui de um desconto muito relevante, a gente tá falando de um desconto em relação ao valor justo, ele precisaria subir 4%. Eu gosto aí de um desconto de pelo menos uns 10, 20, para ter um conforto, né? Uma margem de segurança, um conceito lá de Benjamin Graham, um dos mentores, ou se não o mentor do Warren Buffett. E para 2026, tá? Considerando que ele vai lucrar esses 18 bi, que é a faixa baixa do guidance, e ele vai pagar 30%, nós temos um dividend yield de 4,5%. Cara, 4,5% para uma empresa que é pagadora de dividendos é muito pouco. Na carteira da Finclass, inclusive, eu tenho uma outra que vai pagar aí quase 3 vezes isso que o BB vai pagar esse ano. Então fica ligado, olha a carteira da Finclass que tem ações muito melhores que o Banco do Brasil lá dentro. Além disso, nós estamos em ano eleitoral. E no ano eleitoral, tem muita incerteza a respeito da gestão, né? Então eu acho que a própria eleição, os rumos, as pesquisas, tal candidato sobe nas pesquisas, tal candidato cai, isso vai mexer com o preço do Banco do Brasil e eu espero que tenha uma oportunidade, tá? Porque eu compraria Banco do Brasil. Se eu quisesse um desconto de 20% frente ao valor justo, tá? A gente estaria falando aí de mais ou menos 17 com 24 reais. Eu acho que por volta de 18, 19 reais já tem uma margem de segurança interessante para você comprar as ações do Banco do Brasil. No preço atual, tem tanta coisa mais que eu prefiro, então eu teria um certo receio de investir no Banco do Brasil agora, ainda que eu acho que para longuíssimo prazo pode ser uma boa opção, tá? Tá entregando aqui uma TIR real de 10%, é uma taxa interessante. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, já que aqui eu tô abrindo meu coração para você, entregando conteúdo de qualidade, valuation, falando sobre resultado. Deixe seu comentário, me diga o que você achou de Banco do Brasil, se você investe, se tem algum outro banco que você prefere e gostaria que eu trouxesse aqui no canal. Por hoje é isso e desejo bons investimentos e que invistam com sabedoria. Até a próxima!